ouvir, mas eu creio que tem muito mais pra gente saber ainda sobre fé. Eu sei que a gente já fez a oração inicial, mas vou convidar vocês a fechar os olhos pra gente fazer uma oração. Senhor Jesus, Pai, nesse momento, Pai, eu venho pedir para que o Senhor guie minha vida, Jesus, para falar do Senhor que fala os corações, Pai. Eu estou feliz, Pai, que nesse momento tem muita gente que escolheu a boa parte mesmo das provas e dos compromissos. Há pessoas aqui que escolheram estar aqui, Jesus. Que o Senhor possa guiar os corações, que eles possam entender essa palavra, absorver o que o Senhor quer falar. De Jesus. Bom, gente, vou começar falando no dicionário o que significa fé. Bom, significa a crença intensa ou a convicção absoluta na existência de algo sem necessidade de evidências materiais ou racionais. O termo também abrange a confiança depositada em alguém. Agora a gente sabe que é do dicionário, vamos ver biblicamente o que é fé. Eu vou ler lá em Hebreus 11, que diz: a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Bom, a gente acha que desde sempre a gente está muito acostumado a ouvir na palavra fé, né? Porque ela é o princípio de tudo. Ninguém aqui é cristão se não tiver fé. Mas, desde criança, assim, eu acho que a gente começa com o princípio que é ter a fé. Por exemplo, a gente está lá na escola dominical e a gente ouve sobre as histórias de Jesus, sobre Jonas quando estava na barriga da baleia, Davi quando venceu Golias. E aí, quando a gente é criança, a gente começa a falar: nossa, Jesus é muito da hora, cara, olha o que ele fez, e não sei o que. E aí a gente começa a ter aquele princípio de ter a fé. Aí, depois que na palavra, eu vou falar mais pra frente que depois de um tempo, de um nosso amadurecimento, que a gente já tem esse princípio que é a fé, a gente precisa de mais uma coisa. Mas eu quero começar fazendo uma pergunta para vocês. Deixa eu marcar aqui. Bom, a gente sabe que, por exemplo, você acredita em Deus, mas como que eu vou acreditar e confiar em alguém se eu não conheço verdadeiramente? Que é aqui, como eu tinha falado, a convicção absoluta. Porque eu estava pensando aqui, tá, a gente tem fé, a gente acredita em Deus, mas eu acho que muitas vezes o que acontece com as pessoas? Por exemplo, você pode ser um cristão de tradição, seus pais falaram: a gente é cristão, você é cristão também. Então logo você acredita em Deus, mas como que você pode acreditar e realmente confiar nele se você não conhecer ele verdadeiramente e conhecer ele realmente com experiência sua, sabe? Eu sei que isso pode ser repetitivo, a gente está sempre falando que não, porque para começar isso você precisa de intimidade com Deus, tudo, mas é também uma base sempre a gente estar ser íntimo de Deus para que a gente consiga alcançar realmente um relacionamento com ele. E se você, aqui na célula a gente fala diversas vezes dos milagres de Jesus, acho que vocês já estão bem acostumados a ouvir sobre os milagres de Jesus, sobre tudo que a gente fala. Então eu creio que você entenda a magnitude de Cristo. Mas eu oro de verdade para que, além de saber e conhecer, você creia que isso é real, sabe? Porque é diferente, sabe? A gente ouvir sobre Jesus e a gente ter uma experiência com ele. É muito diferente. E eu realmente falo para vocês buscarem ter uma experiência com Cristo. Porque é muito importante a gente ouvir falar sobre ele. Mas mais do que ouvir falar, realmente buscá-lo. Porque isso vai fazer que a gente tenha uma fé mais firmada nele. E assim, a gente sempre vai ter dificuldades. Aqui na Bíblia mesmo tem muitos exemplos de pessoas que tiveram dificuldade de ter fé, pessoas que estavam lado a lado de Jesus todos os dias, que eram os discípulos. Os discípulos eles duvidavam de Jesus mesmo estando com ele lado a lado. Eles estavam lá de Jesus, vendo Jesus fazer os milagres, falou: em um momento vai ser a mesma. E não é que eles duvidaram que Jesus era o Messias, mas é que eles duvidaram do poder de Cristo, sabe? De mudar o cenário, de fazer milagres, mesmo estando com eles lado a lado. E vocês falam: nossa, mas como eles puderam fazer isso? Eles estavam do lado de Jesus, vendo Jesus fisicamente, como eles conseguiram fazer isso? Mas a gente faz isso por muito menos. A gente está, por exemplo, eu acredito que você já tenha tido alguma experiência com Cristo, já tenha visto algum milagre, já tenha visto algo assim. E muitas vezes a gente está lá, por exemplo, vou entrar numa prova para fazer prova de sinais aqui depois. E aí algo pequeno é falar: será que Deus vai mesmo me ajudar na prova de sinais? Sabe, são coisas pequenas e muita gente fala:
falar aos discípulos, nossa, os discípulos não acreditavam que Jesus podia fazer o cego ver. Sabe? Então a gente tem que estar tendo isso dentro da gente. E sobre isso da intimidade que eu falei, por que a gente não vai conseguir ter uma fé firmada se a gente não conhecer a Cristo? Porque só, tipo, por exemplo, eu posso ouvir que a Natália sabe fazer muitas coisas e ela pode mudar a minha vida. Mas se eu só ouço a Natália, eu só ouço que a Natália sabe fazer isso, mas eu não estou lá perto dela, só vejo ela no corpo e falo, oi Natália, eu não conheço ela, só como que eu vou confiar nela se eu não estou vivendo diariamente com ela? Quando você vive diariamente com Cristo, você está lá perto dele, conversando com ele, não é nem tipo estar lá fazendo um devocional de horas, ele está conversando com ele, tipo acordar e falar, bom dia Jesus, sabe? Você vê a diferença que é estar com Cristo cada dia, você vê ele num detalhe do seu dia. Um exemplo é tipo, você tá querendo muito uma coisa falar e queria muito um doce, aí chega uma amiga sua e fala, ai, estou te dando um doce, sabe? São esses detalhes que Cristo aparece, e são uns detalhes bem pequenos, por isso que a gente tem que buscar as nossas experiências. Bom, agora que... vou falar aqui mais uma parte também. Bom, aí se você ainda tem uma dúvida, mas será mesmo? Eu conheço pouco Jesus, mas não sei se ele consegue mesmo na minha vida. Jesus já fez cego ver, paralítico andar, já resgatou pessoas que eram improváveis aos olhos humanos. Eu falei que ele fez, mas ele continua fazendo, sabe? Então busque, porque ele vai mostrar para você que ele muda tudo. E tá, o primeiro passo é ter fé, claro, você acreditar. Mas agora a gente vai ver a segunda parte dessa ministração, que vai estar lá em Tiago 2:26, para quem quiser abrir. Aí a gente vai ler o 26 e depois o 25, que é o segundo tópico, que diz assim: portanto, a fé é assim, se não vir acompanhada de ações, é coisa morta. Esse é um versículo bem conhecido, eu particularmente gosto bastante dele, já ministrei sobre ele. Bom, ter fé é o primeiro passo, como eu disse, mas você tem que fazer a sua parte também. Porque é um exemplo bem básico, gente. Tipo, eu tenho fé que eu vou e venho para a unidade, mas eu não estudei. Porque eu estou com fé que Jesus vai lá falar um amém, não sei de Cristo, Jesus vai lá vai me revelar na hora, mesmo não ter estudado. Não é bem assim, gente. Você tem que ter fé, mas você tem que fazer a sua parte. E aí um exemplo disso vai ter em Tiago 2:25, que foi o que aconteceu com a prostituta Raabe, quando hospedou os espiões israelitas e os ajudou a sair da cidade por outro caminho. Deus a aceitou pelo que ela fez. Bom, vou contextualizar vocês aqui. Eles estavam numa terra prometida e eles tinham que passar por Jericó. Só que antes deles invadirem Jericó, eles mandaram 2 soldados israelitas para lá. E eles estavam... E aí Raabe já tinha conhecido eles antes. Só que eles estavam numa situação que eles não iam conseguir sair da cidade. Só que eles precisavam passar as informações para Josué para eles conseguirem entrar lá para invadir realmente ter a guerra e tal. Só que eles não iam conseguir sair da cidade. E Raabe, ela era uma prostituta. Ela era uma pessoa que não era bem vista aos olhos das pessoas. Sim, isso vai dar certo. Só que ela ouvia falar de Cristo. Tipo, ela não tinha uma experiência com Cristo, mas ela ouviu falar dele. E esse ouvir falar fez com que ela colocasse eles dentro da casa dela para ajudar eles lá. E aí, ela, com essa fé, Deus aceitou pelo que ela fez. Tanto que, quando derruba a muralha de Jericó e tudo mais, ele falou que uma casa ia se manter em pé. E adivinha de quem era essa casa? Era dela. Então, tudo estava em ruínas, mas a casa dela estava levantada. Ou seja, gente, ela não tinha uma experiência com Cristo, ela não conhecia ele verdadeiramente assim, mas só de ouvir falar, ela teve uma atitude de ajudar eles lá, colocar eles lá. Era uma coisa que, tipo assim, ela podia ser morta por fazer isso, sabe? Mas ela criou de verdade no Deus de Israel que tanto falavam, porque ela falou, ele pode me salvar. E aí Deus aceitou pelo que ela fez. Como eu tinha dito, Deus resgata pessoas que é improváveis aos olhos humanos. E ela era uma dessas. E, bom, como eu disse, só ter fé nisso já era difícil, gente. Mas aí ela teve a fé juntamente de ações. Vocês viram como é importante manter os dois? E essas ações que eu tô falando também, elas não precisam ser algo público, gente. Vocês mostrarem lá, vocês não tendo fé e ações. Vocês podem fazer isso no secreto de vocês. Que é como Davi mesmo. Deus via o que Davi fazia no secreto e honrou pelo que o Davi fazia. E mais um exemplo de... não sei que eu já falei. Mas o que eu quero trazer aqui para vocês, antes de vocês escreverem no papelzinho de vocês, é que a fé, ela, gente, ela
fácil você acreditar e ver que Ele pode mover mesmo montanhas. E aí é isso de manter